Bom, depois que a gente estudou a paisagem como um todo, as origens, os princípios, o ordenamento internacional, a norma jurídica paisagística que existe, falamos que a paisagem é um princípio do direito de proteção à paisagem, trabalhamos com o conflito entre direito de paisagem e outros interesses legítimos, como direito de propriedade, direito à livre iniciativa. Chega a hora da gente trabalhar, então, com a questão de concretização da norma jurídica paisagística. Como que essa norma é concretizada para os casos concretos. E é importante a gente trazer os níveis que tem da questão jurídica paisagística. Esses níveis são trazidos pelo Convênio ou Convenção Europeia de Paisagem e também se aplicam no nosso instrumento nacional, que começa com o primeiro. Existe uma política paisagística? Nós temos uma lei da Política Nacional do Clima, uma lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, uma lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos e não temos uma lei da Política Nacional da Paisagem, da proteção da paisagem. Então, isso aqui é uma falha do nosso sistema jurídico. Outros países já avançaram mais, mas eu vou dizer para vocês que com alguns instrumentos correlatos, a gente conseguiria atingir essa política paisagística no Brasil se houver interpretação dos profissionais do direito nessa linha. Depois eu venho com o ordenamento e planejamento da paisagem. Nesse Convênio Europeu da Paisagem, diz que os estados lá, os países devem ordenar e planejar a paisagem. Eu devo estudar a paisagem, saber onde ela está e definir um regime jurídico para ela, que pode ser mais restritivo ou menos restritivo. Quando essa paisagem é muito protegida, eu tenho a proteção de paisagens específicas, aquelas que merecem um regime jurídico especial de proteção. Então, o Convênio Europeu de Paisagem, ou a Convenção Europeia de Paisagem, diz o seguinte, que política paisagística designa a formulação pelas autoridades públicas competentes de princípios gerais, estratégias, linhas orientadas que permitam a adoção de medidas específicas tendo em vista a proteção, gestão e ordenamento da paisagem. Então é aquela, assim como nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política de Mudança Climática, a Política de Resíduos Sólidos, é essa política que nós deveríamos ter nacionalmente da paisagem. A Carta das Américas diz o seguinte, que conservação da paisagem consiste no conjunto de ações e estratégias para manter e transmitir para o futuro, tanto quanto possível, os traços e significados característicos de uma paisagem, que por seu valor patrimonial pode ser entendida como um documento, considerada a natureza e a ação do homem. Então, já traz a ideia de conservar a paisagem, conservar algumas paisagens. E o planejamento da paisagem é aquelas linhas de desenvolvimento sustentável de uma paisagem em relação às demandas e necessidades da sociedade, entendendo essa paisagem como um bem primário. Ela deve ser considerada a salvaguarda, a preservação, a requalificação, a recuperação das áreas degradadas em diferentes escalas, com um papel essencial na busca e criação de valores paisagísticos e estéticos. Isso é a ideia de planejamento, eu olhar a paisagem e planejar para onde eu quero ir, que instrumentos eu vou utilizar nisso. E a gestão de paisagem é o conjunto de ações, estratégias e métodos com o propósito de garantir a conservação daquela paisagem, orientar as transformações, levando em conta toda essa dinâmica econômica ambiental, sempre com a ideia de desenvolvimento sustentável. Então eu devo ter uma política de paisagem, um planejamento de paisagem, uma gestão de paisagem. E aí, como que eu concretizo esses níveis de proteção da paisagem? Desde uma política geral, até uma gestão, planejamento e ordenamento, e depois a proteção das paisagens específicas. Isso pode se dar num plano legislativo abstrato, uma lei geral da paisagem, que eu defendo no livro, que por ser competência concorrente, os estados e municípios, já que a União não tem essa lei, poderiam ter uma lei geral de paisagem, dizendo como a paisagem geral no seu território deve ser manejada, qualificada, criar catálogos, como eu disse. Mas eu posso também ter atos legislativos concretos,
por exemplo, leis estaduais e municipais, ou até federal, que protegem uma paisagem específica, um centro histórico específico, tá? Essa lei concreta para determinada paisagem deve ser preservada, determinada região do município deve ser com uma proteção paisagística, é um ato legislativo concreto. Um ato administrativo geral, abstrato, um decreto, por exemplo, que institua uma política de paisagem, como a administração deve lidar com a paisagem nos atos administrativos, nas autorizações, no licenciamento ambiental, ou um ato administrativo concreto de regulação, direção, estabelecendo certa parte da cidade como uma zona de proteção paisagística, ou até mesmo um decreto que determine, um ato administrativo que determine um tombamento. E, por fim, essa concretização da norma jurídica pode se dar na via judicial, quando, por exemplo, eu tiver uma demanda, uma ação civil pública, questionando a construção de um prédio ao lado de um bem de valor paisagístico e que vai quebrar a harmonia desse prédio, desse bem de valor paisagístico, que não tem uma norma jurídica concreta dizendo o que pode e o que não pode ser feito, que o plano diretor não traz aquilo, o juiz terá que decidir entre o direito da propriedade e a proteção paisagística. E, nesse caso, ele vai concretizar, através de uma decisão judicial, a norma jurídica paisagística. E os níveis que eu trouxe política paisagística. A gente não tem no Brasil essa norma geral. E eu vou falar para vocês que tem uma possibilidade de interpretação. A gente tem disposições setoriais, como, por exemplo, o Código Florestal trata de paisagem, a Lei da Mata Atlântica fala de paisagem, o Estatuto da Cidade diz que a paisagem urbana deve ser preservada. Então, apesar de nós não termos uma lei geral da paisagem, quando eu tenho na Constituição Federal a menção à paisagem, quando eu tenho a menção ao meio ambiente equilibrado, e eu tenho menções em outras leis, como o Código Florestal, o Estatuto da Cidade, Lei da Mata Atlântica, na própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, quando fala em questão estética, eu tenho sim uma concretização de uma norma jurídica paisagística. E nesse nível de política paisagística, a Convenção da ONU de 1972, que foi aprovada pelo Decreto Legislativo 74 de 74, ela traz uma série de medidas que, apesar dela tratar ali de patrimônio histórico, se a gente dá essa interpretação mais moderna da paisagem como um todo, nós podemos aplicar esses mesmos elementos e termos, então, uma política nacional da paisagem com base nessa convenção e no decreto. Porque lá diz que ele deve identificar e inventariar as paisagens de interesse. Ela deve integrar a paisagem nos programas de planejamento e zoneamento. Então, veja aqui, a integração, o planejamento, o inventariamento, incluir orçamento para proteção e identificação dessas áreas, proteger, conservar e valorizar as paisagens de maior valor, adotar uma política geral que dê a paisagem na vida coletiva, proceder a programas de educação e informação sobre a paisagem. Então, se eu trago essa norma, esse próprio convênio me permite a ter uma política geral de paisagem, especialmente se eu der essa interpretação mais moderna do conceito de paisagem. E passando por esses níveis, saindo da política nacional da paisagem, que é essa necessidade de uma norma geral, que nós não temos, mas podemos aplicar o convênio, a convenção, desculpe, eu venho para a ideia de ordenamento, planejamento e gestão. E o que é ordenar, planejar e gestionar uma paisagem? Eu tenho que passar alguns passos. Primeiro necessário, tem que identificar as paisagens que existem. Identificar elas no território nacional, estadual, municipal. Depois eu tenho que classificar ela, é uma paisagem urbana, uma paisagem rural, qual é a unidade paisagística, onde ela começa, onde ela termina. Depois eu preciso valorar, ela deve ser mais protegida, menos protegida, essa paisagem pode ser mais dinâmica, por exemplo, uma parte moderna da cidade, uma zona industrial da cidade. Claro que uma zona industrial da cidade vai ter uma modificação dinâmica muito maior do que o patrimônio histórico da cidade, o centro histórico da cidade. Claro que uma zona rural
sem grandes valores estéticos, culturais, identitários, vai ser muito mais dinâmica do que uma outra parte em que eu tenho lá uma série de montanhas especialmente belas ou cachoeiras. Então, entra nessa valoração para que eu possa definir o regime jurídico, a modificação da paisagem urbana cotidiana. Ela tem um regime jurídico muito mais maleável do que uma modificação de um centro histórico. Mas, nas duas, deve levar em conta o elemento ético, como aquela paisagem vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, a funcionalidade, como vai ser mais fácil para que as pessoas convivam com aquela paisagem. Então, eu devo também definir esse regime jurídico e, a partir dessa valoração, proteger aquelas paisagens especiais e também, levando em conta que a paisagem é essencial à qualidade de vida, restaurar as paisagens degradadas. Chegar, por exemplo, naquele bairro de comunidade pobre que não tem arborização, que não tem área verde, que não tem área de lazer, modificar isso. Ou como foi num outro exemplo da aula passada, naquele centro de cidade, todo sujo, poluído, com muitas placas, poluição visual, fio para todo lado, modificar isso para que eu tenha a restauração de uma paisagem degradada para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E os instrumentos que eu posso fazer esse ordenamento, planejamento e gestão. Nós temos instrumentos jurídicos que poderiam ser mais utilizados na questão da paisagem. Por exemplo, a Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, fala em zoneamentos e planejamentos. A Lei Complementar 140, a gente tem o zoneamento ecológico e econômico, que é regulamentado pelo Decreto Federal 4297. A gente tem o instrumento do plano diretor, que é o instrumento principal do município, que se aplica a áreas urbanas e rurais, deveria ser um bom instrumento aplicável para a proteção da paisagem, para fazer tudo isso aqui, identificar quais são as paisagens do município, classificá-las, valorar qual deve ser mais protegida, menos protegida, definir naquele território o que pode e o que não pode ser feito, estabelecer a proteção daquelas paisagens que devem ser protegidas e quais são aquelas que devem ser restauradas e degradadas. Tudo isso o município poderia fazer através do seu plano diretor. Então, instrumentos nós temos para a proteção da paisagem. O que falta é que os operadores jurídicos trabalhem com esses instrumentos e as autoridades trabalhem com a conscientização em utilizá-los. E aí, descendo nesses níveis, para a proteção específica de algumas paisagens, nós temos o tombamento, o registro, a chancela, o inventário, são proteções de patrimônio cultural que podem proteger aquelas paisagens que se caracterizem como patrimônio cultural. Assim como nós temos a Lei de Unidade de Conservação, que estabelece proteção para as paisagens notáveis, com criação de parque nacional, criação de outro tipo de unidade de conservação, como, por exemplo, o monumento natural. E a gente tem a lei que trata de áreas de interesse turístico. Então, nós temos instrumentos normativos também para proteger aquelas paisagens que se destacam. Então, vou gravar agora, hein? Só olha para outra câmera primeiro. Tá. Isso. E já pode virar. Gravando. Então, com isso, a gente encerra essa aula dos instrumentos que a gente tem para proteção da paisagem e para concretização dessa paisagem, dessa proteção da paisagem, que passa desde uma política geral até a questão de ordenamento, e aí a gente pode usar o zoneamento ecológico e econômico, a gente pode usar o plano diretor para inventariar, levantar e determinar quais paisagens devem ser protegidas, quais devem ser recuperadas, o regime jurídico de outras paisagens, sempre levando em conta a questão do elemento ético, da melhoria de qualidade de vida, e assim a gente chega numa proteção e numa concretização da norma jurídica paisagística.